Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Como é bom estarmos mais uma vez na casa do nosso Deus. A igreja é tão bonita hoje, né? Quarta-feira. Não sei se vai ter algum ensaio depois, mas agradecer aos irmãos que estão aqui conosco. Agradecer também a você que nos permite aí chegar até a sua casa através da transmissão, talvez no seu trabalho. Mas é muito bom, irmãos, estarmos mais uma vez na casa do nosso Deus, para adorarmos o seu nome, apresentar diante dele também as nossas necessidades. Hoje, em especial, eu quero pensar com os irmãos, eu havia comentado na semana passada que hoje nós íamos tratar o tema soberana vocação. É o que eu quero pensar com os irmãos nesta noite. Peço aos amados, por favor, para que abram as suas Bíblias, lá em Filipenses, capítulo 3, versículo de 12 a 16, que vai falar justamente sobre esta soberana vocação. Como eu falei na semana passada, é muito bom quando nós estamos em campanha, né? A igreja, quando está em campanha, a igreja parece que fica mais motivada, os irmãos ficam mais atentos a tudo, querendo participar mais, querendo se envolver mais, as classes também se mobilizando com seus alvos, com os seus afazeres em prol de arrecadar agora para a campanha de missões. É muito bom, irmãos, quando nós vivemos momentos assim na nossa igreja. Vamos então ao texto, Filipenses capítulo 3, versículo de 12 até 16. Vai falar justamente sobre a soberana vocação. Começa assim o texto. Não que eu o tenha já recebido, ou o tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E, se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém, queridos? Não tem como nós falarmos em missões, ou tratarmos de missões, seja elas missões nacionais, urbanas, ou até mesmo mundiais, sem nós trazermos a memória do apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? Para nós, uma referência, né, de missionário, um grande homem de Deus, usado por Deus, quando o assunto era missão. Um grande também desbravador da fé cristã, e principalmente na conversão ali dos gentios, as pessoas que tinham outro pensamento, pensavam de uma outra forma, e ele, com o conhecimento que tinha, com a habilidade que tinha, ele também conseguia chegar a estas pessoas. A história do apóstolo Paulo também vai mostrar para nós que ele foi um grande homem também na questão da implantação de igrejas. Não só na implantação de igrejas, mas também no cuidado para com estas igrejas, inclusive essa que nós estamos tratando aqui, a igreja em Filipos, fora também implantada por ele, só que aqui em especial é uma carta que ele envia a esta igreja. É claro para nós que o apóstolo Paulo ele tinha uma sede, uma urgência em pregar o evangelho, além do prazer em anunciar as boas novas a estas pessoas. A sua vida por si só foi um grande testemunho vivo daquilo que Deus queria para ele, daquilo que Deus quer para nós e que nos serve também como exemplo, como incentivo, como motivação de administrarmos a nossa vida no quesito missões, de sermos literalmente também missionários. Como eu disse, a carta é escrita à igreja em Filipos. Essa igreja, na verdade, ela foi fundada na segunda viagem de Paulo, na sua segunda viagem missionária. Ela ficava ali na província romana, ali na Macedônia. E chega ao conhecimento de Paulo que esta igreja, mesmo fundada por ele, ela vinha passando por alguns problemas. Ela vinha passando por algumas questões internas. E ele então se vê na necessidade, mesmo estando preso, de escrever esta carta a esta igreja, com o intuito de corrigir as questões que estavam acontecendo ali, os desencontros que estavam acontecendo ali naquela igreja. Dentre eles, líderes locais estavam se levantando até contra ele, ele não estava presente, levantando ideias, citações, acusações contra ele. E ele escreve então essa igreja para combater
a estas coisas. Paralelo a isso também, as falsas doutrinas que estavam sendo aplicadas àquela igreja. Isso chega ao conhecimento de Paulo. Paulo então manda esta carta à igreja em Filipos. Ele vai falar sobre Epafrodito, que foi a pessoa o veículo, né, que foi usado para levar esta carta. Mas é interessante a carta, depois, se você quiser ler, ao mesmo tempo em que ela traz uma advertência para a igreja em Filipos, o apóstolo Paulo também, ele declara sua gratidão pela igreja em Filipos, porque é a igreja que se reúne para dar assistência a ele enquanto ele está preso. Então ele também tem essa gratidão em relação a essa igreja. Mas o objetivo final desta mensagem é justamente essa. É de que essa igreja permaneça firme, mantenha-se firme no Senhor, firme naquilo que ela havia aprendido. A intenção é que os irmãos daquela igreja vivam em paz, não em contendas, não em adversidade um com os outros. A visão de Paulo era que essas pessoas e esta igreja pudessem continuar pregando a palavra, justamente e visando, né, esta soberana vocação. Eu sei que para nós, quando nós falamos de soberana vocação, o que nos vem ao entendimento é a questão da vocação, que também não deixa de ser. Vocação é a habilidade que uma pessoa tem, né, para determinada coisa. Uma habilidade, vamos dizer assim, uma habilidade natural, uma disposição natural que uma pessoa tem. E geralmente a vocação ela é muito bem vista no quesito profissional. Várias áreas profissionais, as pessoas costumam ter vocação para isso. E às vezes nós que não temos, às vezes coisas bobas, coisas mínimas, mas nós não temos vocação para aquilo. Eu não falei nada com o Marcelo, ele está presente aqui, mas dias atrás meu carro deu um problema, irmãos. Começou a vazar um óleo, bota óleo para fora, óleo. E eu apavorado com aquilo, eu falei, não quero nem saber, porque há pouco tempo eu tinha feito o cabeçote do meu carro. Quem é? Os homens aí devem entender bem isso daqui, né? Então eu estava tão apavorado que eu não quis nem saber naquilo. Deixei o carro parado lá quase uma semana, por conta daquele vazamento. E aí eu recorri ao Marcelo. O Marcelo chegou na minha casa, que ele levanta a tampa do motor, ele falou, pastor, é só a tampa aqui que está solta. Eu falei, meu Deus, que isso, Marcelo? Sério, pastor? Posso ir? Pode, pastor? Eu falei, meu Deus. Mas o que eu quero ressaltar aqui? A visão que ele tem enquanto profissional, que eu não tinha. Para mim era uma coisa desastrosa. Caro, custo. Mas ele, quando abriu ali, olhou em 2 tempos, resolveu para mim. Vocação. Vocação também tem a ver com aquilo que nós temos em relação à casa de Deus, a maneira como Deus nos usa também, em diversas áreas, que não deixa de ser vocação. E a própria palavra de Deus vai dizer que Deus levantou uns para pastores, outros para diáconos, outros para professores, outros para isso, e nós poderíamos acrescentar várias outras linhas de vocações, um para tocar, outro para cantar, outro para reger, outro para orar. Tudo isso é o Senhor quem nos abençoa, é o Senhor quem nos dá. Mas a soberana vocação aqui, ela tem um sentido diferente. Soberana vocação, na verdade, nada mais é do que o complemento daquilo pelo qual ou para o qual Deus nos chamou. A soberana vocação é a ideia de exercer ou praticar com excelência aquilo que Deus quer para nós enquanto vida, visando esta soberana vocação que nós, com a graça de Deus, receberemos lá na glória, lá nos céus. E por isso que o apóstolo usa a expressão prêmio da soberana vocação. Vocação essa que vem de Deus. O vocare aqui, né, o chamar, esse chamado ao qual nós fomos, todos nós temos o chamado, todos nós temos uma vocação. Talvez, né, e como o vídeo falou aqui, talvez vocação essa que você até entende que tem, mas você fica um tanto quanto recolhido, um tanto quanto acuado, não consegue viver no seu potencial aquilo que Deus tem, aquilo que Deus colocou na sua vida, mas que você tem. O dom de orar, o dom de pregar, o dom de viver a palavra. Isso é vocação, isso vem de Deus. E essa soberana vocação aqui é o Senhor quem nos dá como prêmio, depois de tudo que nós vivemos aqui sobre esta terra. E é nessa linha dessa soberana vocação que a ideia de alcance, de chegarmos a desfrutar dessa soberana vocação, que é quando nós estivermos lá na glória, é que eu quero pensar com vocês nesta noite.
E a primeira ideia que quero pensar com vocês aqui é que para nós alcançarmos, né, a soberana vocação, nós precisamos manter acesa a chama da evangelização. E eu convido você a voltar comigo no versículo 12, por favor. Ele vai dizer assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Como eu disse, irmãos, se tem uma pessoa que tinha intimidade, que tinha domínio com a pregação da palavra, com fazer missões, era justamente o apóstolo Paulo. Mas a pregação da palavra, ela não se associa só a uma pessoa, não é só ao pregador, ou ao pastor, ou ao apóstolo Paulo. Não, a pregação da palavra, o anúncio da boa nova, ela traz para nós, ou precisa trazer para nós, a ideia de compromisso que nós temos também na nossa caminhada cristã. Porque uma vez que nós recebemos, uma vez que nós reconhecemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós não podemos reter isso conosco, nós temos que compartilhar isso com as outras pessoas. Porque na medida em que nós recebemos, a ideia é de que nós tenhamos o mesmo intuito de compartilhar também. Ou seja, o pregar o Evangelho precisa fazer parte da nossa caminhada cristã, para que nós possamos alcançar o quê? O prêmio da soberana vocação, daquilo que nós fomos chamados. E eu faço 3 destaques aqui, irmãos. A primeira delas, e o apóstolo Paulo trabalha isso muito bem, a primeira delas é que todo homem tem a necessidade da salvação. Todo homem. Lá em Romanos capítulo 3, 23, o próprio apóstolo Paulo, agora em Roma, ele escreve o seguinte: pois todos fizeram o quê? Pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós. Isso incluía o apóstolo Paulo, isso incluía todos nós. Ou seja, a necessidade de salvação, essa todos nós temos. Sem exceção. Sem exceção. O segundo destaque é a maneira digna que um cristão deve fazer o quê? Que ele deve se comportar. A maneira como um homem de Deus e uma mulher de Deus deve se comportar. E aí, eu vou lá em Efésios, capítulo 4, versículo de 1 a 6, o apóstolo Paulo vai dizer agora sobre a unidade da fé. Ele vai dizer assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um só corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todo, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está também em todos. A maneira como o cristão deve andar, a maneira como agir, o proceder de um cristão deve ser. O apóstolo Paulo sabia disso e vivia desta maneira também. Mas tem um terceiro aspecto aqui também, é a necessidade do compromisso que nós precisamos ter com a pregação do Evangelho. Não basta só, meu irmão, eu saber que eu preciso ter a salvação em Cristo Jesus, como eu tenho. Não basta só eu viver bem com os meus irmãos, com a minha igreja, com o meu Senhor, como eu vivo. E deixar em falta também uma das essências da caminhada cristã, que é justamente anunciar as boas novas. Não reter essa bênção, irmãos, conosco. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 14 e 15, o apóstolo Paulo se coloca na condição de devedor. A expressão que ele usa aqui é a seguinte: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros. E esse destaque aqui que o apóstolo Paulo faz é porque naquele tempo essas pessoas não eram bem vistas, ao ponto das pessoas que já seguiam a Jesus não se importarem com aquelas pessoas. E aqui o apóstolo traz a ideia de que todos necessitam da salvação, inclusive quem? Gregos e bárbaros. E ele se coloca na condição, irmãos, de devedor. Eu devo isso a eles. A ideia aqui é essa: eu devo isso a eles. E ele continua: tanto também a sábios, como também a quem?
a ignorante. Eu devo isso. Ele tinha esse sentimento de dever, de estar devendo, de estar em falta. Por isso, quanto a mim, eu estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Ele traz essa ideia, irmãos. A chama ardente de pregação no coração de Paulo, ela atravessa a fronteira, ela atravessa a cultura, atravessa a raça. Ele não se preocupa com essas coisas. Ele se sente no dever, irmãos. Ele sabe da necessidade que essas pessoas têm também de serem alcançadas por Cristo Jesus. E o que é melhor de tudo isso, irmãos? Ele tinha um gozo, um prazer em fazer estas coisas, que alguns estudiosos apontam que ele recebia isso como uma gloriosa obrigação. Como se fosse algo, como é, né? Como se fosse, não, como algo maravilhoso, gratificante para ele, pregar o Evangelho. E eu vejo também desta forma, irmãos, não é muito diferente quando nós falamos do amor de Deus, quando nós vemos a transformação que o Espírito Santo de Deus faz na vida de uma pessoa. Como isso é gratificante para nós. Eu fico imaginando como não é para o Senhor. E como isso deve soar para nós também de forma prazerosa, irmãos. Precisamos ter prazer em anunciar o Evangelho. Mas o texto aqui, na verdade, Paulo está trazendo umas advertências para nós aqui, para dar uma sacudidela à igreja em Filipos e para nós também. A ideia aqui era tirar essas pessoas de uma zona de conforto. A igreja estava um pouco fechada para si. E aquilo estava incomodando o apóstolo Paulo. E quando eu digo aqui zona de conforto, eram pessoas que já estavam salvas, seguras e transformadas. Mas ao redor da igreja tinham vidas preciosas que estavam sem Cristo e sem salvação. Muitas delas atormentadas. Ou seja, a ideia, irmãos, não é só de nós virmos à igreja, recebermos da parte de Deus, nos alimentarmos e nos contentarmos, nos relacionarmos, termos comunhão com os irmãos e retermos isso só conosco, não. Isso não pode estar bem para nós, bom para nós. Não é só ouvir a igreja, adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor, apresentar diante dele as nossas necessidades, as nossas petições. Não, não é só isso. Tem algo mais, tem uma necessidade maior, mais gritante. Então a expressão comodismo aqui é essa. A igreja em Filipos estava praticamente salva, segura e bem guardada. E aí quando ele traz essa ideia, irmãos, para nós, da necessidade da pregação, ele apresenta isso para nós como uma sacudidela, irmãos. A ideia aqui é ele nos sacudir para que a gente possa ter uma visão mais ampla, uma visão mais para fora. E não ficar somente recebendo, que é bom, não estou dizendo que não seja bom. Mas, ao mesmo tempo que nós recebemos, nós precisamos ter em mente a necessidade também de compartilhar. Falar para outras pessoas, irmãos. Tudo isso em prol e em nome do Evangelho. E quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, quando ele escreve esta carta, ele está preso praticamente no corredor da morte. E talvez ele podia olhar para a sua vida, fazer uma introspecção, olhar para dentro de si, olhar para o seu histórico, fazer uma avaliação acerca do seu currículo e achar assim, para mim está o quê? Está bom. Já estou salvo em Cristo Jesus, já estou justificado com Cristo Jesus, eu agora posso fazer o quê? Só esperar a hora de morrer, que já estava praticamente sentenciado à morte. Ou seja, ele tinha tudo, não vou dizer que tudo porque ele estava preso, mas talvez no seu interior, a sua sensação de satisfação, de ter feito já tudo o que era necessário, ele podia ter isso dentro de si. E simplesmente fazer o que na cadeia? Descansar e esperar a sua hora chegar. Mas não é esse o espírito que o apóstolo Paulo tem. Ele começa dizendo, não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição. Ou seja, ele sabia que tinha algo mais que ele precisava fazer.
E mesmo na prisão, mesmo na cadeia, irmãos, ele continua pregando, ele continua falando. Paulo, assim como Pedro, ele tinha sentinelas que ficavam ao seu lado, tomando conta dele. E esses guardas que estavam ali, o texto vai falar da guarda pretoriana, a guarda romana. Ele pregava para esses homens. Ele pregava para as pessoas que iam ali levar mantimento, alimento para ele. As pessoas que trabalhavam na carceragem ali, ele pregava para essas pessoas. E a palavra de Deus ressalta isso aqui também, acerca do impacto do apóstolo Paulo estando preso ali. Ele estando preso ali, irmãos, o livro em si, a carta em si, vai dizer que serviu até como incentivo para a igreja em Filipos, que estava recuada, fechada e amedrontada. E quando chega ao conhecimento deles que Paulo está pregando para a tão poderosa guarda pretoriana, os homens são tomados de coragem para pregar também o amor de Deus. Ou seja, Paulo não perdia o quê? A oportunidade. Mas Paulo tinha um senso de que ainda não estava completo, de que ele ainda não havia atingido a perfeição, de que ainda não tinha chegado no êxtase da sua caminhada cristã, irmãos, ao qual ele foi chamado, ao qual nós também somos chamados, irmãos, a pregar essa boa nova. E ele fala, ele continua o texto, eu não me dou por satisfeito ainda, eu prossigo para conquistar aquilo. É a expressão, aquilo que? A soberana vocação, que ele sabia que estava prometido a ele, mas não para aquele tempo. E ele vai dizer, então eu prossigo para conquistar aquilo, para que também eu fui conquistado por Cristo. Ou seja, mais uma vez aqui, eu não vou dizer que um sentimento de culpa, mas um sentimento de dívida. O que ele quer dizer aqui? Eu fui alcançado por Cristo. Agora eu preciso, mesmo aqui, mesmo nessa situação, não estou completo, não estou perfeito. Eu preciso continuar pregando. Eu preciso continuar anunciando, irmãos. E é esse despertamento nesse primeiro ponto aqui, irmãos, que ele traz para nós. É de manter viva essa chama da evangelização, essa sede, essa necessidade de pregar, de falar do amor de Deus. Como eu disse, vocação. Talvez a sua vocação não seja de estar no púlpito, de estar pregando, de frente de um auditório como esse aqui, de uma igreja. Talvez não seja essa a vocação que você tenha. E eu me lembrei, quando estava preparando o estudo, não agora nesse período, mas teve um período atrás que o pastor Tadeu ele deu uma aula de homilética aqui no outro tempo, e aí ele pediu que nós estivéssemos aqui com ele nessas aulas. E aí, numa das aulas, eu sentei ao lado de uma irmãzinha aqui da nossa igreja, que estava na aula, homilética, e ela estava ao lado. E aí ela falando comigo, pastor, não sei o que eu estou fazendo aqui nessa aula. Eu falei, mas por quê, minha irmã? Ela, pastor, tem pavor de público, eu tenho pavor de gente. E a aula de homilética, para quem está no seminário aí, é a preparação, para você preparar o sermão, para você poder pregar. Você trabalha ali a homilética, a hermenêutica. E ela falou assim para mim. E eu falei para ela, mas minha irmã, quem foi que falou para a irmã que a irmã tem a necessidade de pregar para a multidão? Quem foi que falou? E às vezes nós temos isso com a gente, de achar que nós temos que pregar para a multidão, mas não, irmãos. A preparação, às vezes, é para uma pregação individual. E a preparação, na maioria das vezes, não é necessário nem mesmo falar uma só palavra. O testemunho, a vida da pessoa, às vezes prega e fala até mais alto do que qualquer palavra que essa pessoa possa proferir. E por isso que eu digo que todos nós temos uma vocação. Todos, sem exceção. E o apóstolo Paulo nos chama a atenção a isso. De que nós precisamos manter viva, manter acesa essa chama da evangelização por dois motivos, irmãos. Primeiro deles, nós somos devedores a essas pessoas. Segundo motivo, nós somos detentores desta boa nova. Não que o evangelho pertença a nós, não. Mas uma vez que nós recebemos do Senhor, uma vez que fomos transformados e que temos conhecimento disso aqui, nós somos detentores das boas novas. E é responsabilidade nossa, irmãos, enquanto igreja. De todos nós. Então, essa primeira advertência aqui para o apóstolo Paulo é que a gente venha sair da nossa zona de conforto. Que a gente venha olhar com um olhar mais amplo para a necessidade das pessoas. Hoje, em especial, foi falado aqui da juventude.
E não é novidade nenhuma para nós, né? Perceber o quanto a juventude tem se perdido. Em grande escala, irmãos. Em grande escala. Aqui em Campo Grande, seja em outra região do nosso Brasil. E lá estão os nossos missionários e aqui estamos nós, irmãos. Mantendo viva, mantendo acesa essa chama da evangelização. Segunda lição. Para nós chegarmos lá na soberana vocação, nós precisamos manter o foco. Versículo 13, por favor. Ele vai dizer assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. E a gente para aqui. O rumo da nossa caminhada até a soberana vocação, temos essa necessidade de pregar, mas aqui em especial, esse versículo 13 aqui, o apóstolo Paulo traz para nós mais uma advertência que ele mesmo viveu. Não perder o foco, irmãos. Não perder o foco. Eu vou explicar por quê. Os irmãos vão lembrar que eu falei aqui que haviam problemas na igreja. Pessoas se levantando contra a liderança do apóstolo Paulo. Pessoas pregando heresia dentro da igreja. Opositores ao apóstolo Paulo. E uma das primeiras coisas que eles começaram a fazer, sendo usado por Satanás, é claro, eles começaram a levantar questões sobre a vida do apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? O que fez o apóstolo Paulo? Mas de forma sorrateira eles começam a falar sobre a circuncisão. E o apóstolo Paulo, com toda a sabedoria, ele vai tratar essa questão. E às vezes, irmãos, Satanás ele é assim, as artimanhas dele, ele é assim. Para tentar nos parar, para tentar nos fazer sair do foco, ele coloca questões sobre as nossas vidas. Ele tenta nos envergonhar, ele tenta também nos amedrontar, ele faz de tudo para que a gente saia do foco, saia da direção. Os oportunistas de plantão ali, eles queriam invalidar a pessoa do apóstolo Paulo, o evangelho anunciado por ele, e levantavam questões sobre quem foi o apóstolo Paulo, para tentar tirar o foco da missão. A igreja começa a olhar para aquilo que era humanamente falando, e ela começa a perder o foco. A ideia era tirar o foco da igreja, trazendo as coisas ruins do que fora o apóstolo Paulo. E o que foi pior, irmãos, as pessoas estavam dando ouvido a estas coisas, dando ouvido a esses homens. Por isso que ele vem tratando, devagarzinho. Eles começam falando sobre circuncisão. O apóstolo Paulo já começa dando a primeira atacada, a primeira contrapartida, ele já vai chocando com aqueles homens ali, dizendo o seguinte, as palavras dele aqui, ele já mostra para nós que ele está vivendo num tempo de graça. E ele começa dizendo no versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão. Nós quem? Nós quem? E ele vai continuar. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos em quem? Na carne. Ou seja, a preocupação daqueles homens não era preocupação para Paulo mais, mas era uma bandeira que estava sendo levantada com o intuito de tirar o foco. O que o apóstolo Paulo vem dizer aqui, queridos, agora eu vivo num tempo da graça, circuncisão para mim hoje, não vou dizer que não tem importância, mas não é a essência. A essência é o meu novo ser, aquilo que eu vivo. Eu me glorio agora em Cristo. Ele já reconhecia essa graça ministrada que Cristo veio trazer sobre a terra. E ele já vivia bem isso. E ele continua, irmão, no versículo 5 ele vai dizer o seguinte, como quem diz, né? Eu, Paulo, eu fui circuncidado no 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Agora, quanto à lei, preste atenção, ele foi como quem? Ele foi como um fariseu, que tinha a lei ali, ó, à medida em que ele perseguia os cristãos, à medida em que ele matava os cristãos, ele estava coberto e alinhado por quem, irmãos? Pela lei. E o farisaísmo trabalha muito essa questão da lei. E ele traz essa ideia de que naquele tempo, em relação à lei, ele agiu como um fariseu. No versículo 6 ele vai dizer assim, ao zelo da lei, o que ele foi?
perseguidor da igreja. Porque ele estava fazendo o quê? Zelando quanto à lei. Quanto à justiça que havia na lei, como é que ele era, irmãos? Irrepreensível. Tinha escapatória para um cristão naquela época, na mão de Paulo? Claro que não, era morte certa, irmãos. E é isso que as pessoas que estão na igreja, seus opositores, estão trazendo, levantando, trazendo à tona, para tirar o quê? Tirar o foco da igreja. No versículo 7, ele vai dizer o seguinte: mas, o que para mim, naquele tempo era lucro, isto considerei como o que no dia de hoje, Paulo falando? Como perda. Por causa de quem, irmãos? Por causa de Cristo. Não mais ele, mas por causa de Cristo. No versículo 8 ele vai dizer assim: sim, deveras considero tudo como perda. Por causa de quê? Da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o quê? Meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Resumindo aqui, o que Paulo quer dizer para aqueles opositores é o seguinte: queridos, façam o que vocês quiserem fazer, levantem a bandeira que vocês quiserem levantar contra mim, mas para mim, o meu passado não me condena. Eu sou uma nova pessoa em Cristo, uma nova maneira de pensar, um novo jeito de agir. O meu passado, esse não me condena mais. E às vezes, irmãos, quando o quesito é a pregação do Evangelho, Satanás tenta nos tirar o foco, às vezes trazendo para nós questões passadas, para nos impedir de pregar no presente. Aquilo que fomos, aquilo que vivemos, quem éramos, ou a maneira como agíamos, se foi algo que trouxe vergonha, Satanás traz de volta para tentar fazer o quê? Para tentar coibir, para tentar não te deixar pregar o Evangelho. Se foi uma vida errada que você teve naquele tempo, Satanás tenta trazer isso à tona para quê? Para que você possa ficar coibido, com medo, amedrontado. E fazer o quê? Recuar. Recuar. E foi isso que essas pessoas tentaram fazer na igreja em Filipos. Levantar, eu não vou dizer que levantar falsos, mas o apóstolo Paulo ele não fugiu daquilo que ele foi. Ele só mostrou e quis mostrar para a igreja quem ele era. O que ele havia sido não interessava mais. E ele vai dizer que essas coisas, eu fiz o que com essas coisas? Essas coisas eu me esqueço. Essas coisas não me pertencem mais. Não faz mais parte do que? Da minha vida. Não são essas coisas que vão agora fazer o quê? Me parar. A partir da minha conversão, eu passei a ser e ter um novo ser, uma nova criatura. Prontos para quê? Para desafios vindouros. Isso é o que importava para Paulo. E isso é que também precisa importar para nós. E nos serve também, irmãos, como advertência, manter esse foco, não deixar que questões passadas, comportamentos passados, atitudes passadas, venham coibir o nosso hoje, o nosso pregar hoje. Pelo contrário, isso deve nos servir como testemunho de transformação daquilo que Deus fez nas nossas vidas, assim como Paulo fez, assim como Paulo também falou. Em Cristo, irmãos, nós somos nova criatura. E nós não devemos nos intimidar pelo nosso passado, muito pelo contrário. Mas nós precisamos tomar posse daquilo que nós somos hoje, em Cristo Jesus. Novo ser, nova criatura e pregar o Evangelho. Amém, queridos? Terceiro ponto. Para chegarmos lá na soberana vocação, nós precisamos também despojar o nosso eu. Versículo 15, por favor. Volte comigo ali. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Aqui, praticamente, o verso 15, ele traz um pouquinho a ideia, a expressão perfeito aqui, como também foi falada no verso 12. O novo agir, o novo proceder, o novo ser, nova criatura, como eu falei aqui, né? 2 Coríntios 5,17, né, que é a nossa fala do embaixador do rei, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura,
nós somos. As coisas velhas já passaram, eis que coisas novas, né, se fizeram. A minha tradução é diferente, mas algumas versões vai dizer que eis que tudo se fez o quê? Novo. As coisas velhas já passaram. Mas o que me chama a atenção aqui é a expressão perfeito. Mesmo as coisas velhas passando, o apóstolo Paulo ainda não chegou no êxtase da perfeição. O fato de ser uma nova criatura, o fato de ser um homem de Deus, de ser uma mulher de Deus, o fato de nós estarmos em comunhão, como eu falei aqui, com o Senhor, com a igreja do Senhor, não nos coloca num estado de perfeição, não ainda. Não ainda. Por isso ele diz, pois todo que somos perfeitos. Só que aqui no versículo 15, na verdade, o apóstolo Paulo está sendo um tanto quanto irônico, porque dentro da igreja tinham pessoas que estavam com esse sentimento de quê? De perfeição, de estarem completas, de já praticamente não precisar de mais nada. É essa perfeição aqui do versículo 15. Pessoas que estavam vivendo isso dentro da igreja. Não bastasse as heresias, não bastasse as oposições contra a liderança do apóstolo Paulo, algumas pessoas na igreja estavam vivendo esse sentimento de que estavam completas, de que estavam também literalmente perfeitas. E nada mais eram pessoas que estavam o quê? Cheias, literalmente, de si própria, do seu próprio eu. Talvez daquilo que elas eram, talvez das profissões que exercessem naquele tempo, mas pessoas que estavam cheias de si e vazias de Deus. E vazias de Deus. Dificilmente, irmãos, uma igreja que tem pessoas com pensamentos assim, que tem pessoas com posturas assim, dificilmente essas pessoas conseguem compartilhar as boas novas, conseguem anunciar as boas novas. Pessoas assim, geralmente, elas têm um sentimento de egocentrismo, né? Só para si. Eu estou completo, lembra do salvo, seguro e transformado? Eu já estou salvo, para mim é o que basta. Para mim é o que basta. Mas para o apóstolo Paulo não, irmãos. Mas para o apóstolo Paulo era diferente. E para nós também precisa ser diferente, irmãos. É triste quando a gente conversa com pessoas, até do nosso relacionamento mesmo, que se julgam não precisar da igreja, se julgam não precisar da comunhão com os irmãos, julgam também não precisar da escola bíblica dominical para o seu crescimento espiritual. Pessoas que na fé, literalmente, acabam se achando, cheias de si. E por isso que ele usa essa expressão, este sentimento, ou esta perfeição. Não era isso que Paulo queria para a igreja, não é isso que Paulo quer para nós hoje. O que Paulo quer para nós hoje, irmãos, é que nós venhamos nos esvaziar de nós mesmos e nos deixar ser levados pelo Espírito Santo de Deus, cheios de Deus. Porque na nossa caminhada, na nossa trajetória cristã, até que Ele venha, ou até que Ele nos chame em sua presença, é o que nós precisamos, irmãos, para as nossas vidas. Nos enchemos da graça e do conhecimento de Deus, completos, perfeitos. Nós só seremos lá nos céus, irmãos, lá na glória. E tinham pessoas na igreja que pensavam assim. E ele continua, irmãos. Como é que a gente pode fazer isso? Levando, irmãos, uma vida que agrada a Deus. E a vida que agrada a Deus é a vida que faz o quê? Uma vida da pessoa que faz a vontade de Deus. Ele continua no versículo 15, a parte D, também isto Deus vos esclarecerá. Ou seja, na nossa caminhada, Deus há de completar em nós, irmãos. É Deus quem vai nos encorajar, é Deus quem vai nos guiar, é Deus quem vai nos orientar, é Deus quem vai nos ensinar. E isso quando nós estivermos vazios de nós mesmos. Uma vez cheios de nós mesmos, com certeza nós teremos dificuldade na pregação do Evangelho. Outra vez vazios de nós mesmos, a coisa vai ser diferente. Certa vez eu conversava com uma jovem, e ela falou para mim o seguinte: pastor, eu tinha
Eu vinha tendo uma prática cristã muito errada e o Senhor me incomodando quanto a isso. Eu era muito dado às questões materiais, às necessidades materiais da igreja, e fazia com muito amor. Mas eu sentia que eu não era completa. Eu muito podia fazer com o recurso que eu tinha, mas eu sentia que eu ainda não era completa, que faltava alguma coisa. Ou seja, ela exercia a sua fé, a sua prática cristã, dentro das condições financeiras que ela tinha. Mas a essência da vida com Deus, ela mesma sentia a falta disso. E ela disse: pastor, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer, eu tenho que fazer algo para o Senhor. Eu preciso fazer. Um outro gabinete que eu fiz, o rapaz chegou e contou da sua vida. Realizações e realizações. Conquistou isso, aquilo, formei nisso, fiz aquilo outro. Mas, pastor, é impressionante como, com tudo isso, na minha vida ainda tinha um sentimento de estar vazio, de faltar algo. E eu relutando comigo mesmo, só que eu decidi me render ao Espírito Santo de Deus. Não tenho para onde correr. Eu não tenho para onde correr se não correr para os braços do Todo-Poderoso. Todo completo, todo cheio de si no bom sentido da palavra, mas necessitado da essência maior, que era o agir de Deus e a presença de Deus na vida dele. E voltou para Jesus, voltou a caminhar. É bem verdade, irmãos, que nós sabemos que não é fácil, mas é necessário deixarmos o nosso eu de lado. E rapidamente, quarto e último ponto aqui, prosseguir para o alvo, que é o prêmio da soberana vocação, versículo 14. Prossigo agora para o alvo. E aí nós chegamos no ponto-chave desse versículo aqui. Como homem de Deus, como mulher de Deus, uma pergunta retórica que eu faço para você: aonde você quer chegar? O que você almeja para a sua vida? Além da esfera terrena, é claro. Qual o objetivo? O que você almeja? O que nós almejamos enquanto homem de Deus e mulher de Deus? Lembrando, irmãos, que o nosso chamado é um chamado celestial e o nosso alvo é os céus. E é para lá que nós estamos caminhando. Esse prêmio da soberana vocação que tanto nos espera, ele há de ser coroado o dia, volto a dizer, em que o Senhor nos chamar em sua presença, ou então que Jesus voltar para nos buscar. E eu sei que nesse processo, nesse meio tempo, não é fácil a nossa caminhada cristã. Nem sempre vai ser fácil. Como não é fácil? Se fosse só o fato de você aceitar a Jesus, mudar a sua trajetória de vida, ser domado pelo Espírito, dominado pelo Espírito Santo de Deus, se só isso bastasse, estava bom, mas não. Nós temos uma caminhada sobre esta terra, aonde algumas implicâncias vêm de encontro a nós. A nossa postura como homem de Deus, como mulher de Deus, as renúncias que precisamos fazer, a busca que precisamos fazer, a resistência que precisamos ter, a persistência que nós precisamos ter, a fé que nós precisamos ter. Não é somente se converter. Tem algo mais a ser feito para que nós possamos chegar e alcançar esse prêmio da soberana vocação que é confiado a nós. E aí o apóstolo Paulo que diz que ele faz o quê? Deixando todas essas coisas, queridos, eu prossigo. Deixando tudo isso, eu continuo. Prossigo para este alvo. Não perco o foco deste alvo. Não perco o foco deste alvo. Prossigo. Eu abro mão de prazeres, eu abro mão de desejos, eu abro mão de tantas coisas para continuar firme no Senhor, para o dia do encontro celestial, eu tomar posse dessa soberana vocação que o Senhor tem para mim. Mas para isso há uma caminhada, há uma carreira. O apóstolo Paulo vai falar como uma carreira, apresentar como uma carreira que nós precisamos caminhar ou trilhar sobre esta terra, cada um de nós. Cada um de nós. O versículo 16 ele vai dizer assim: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Andemos de acordo. O que nós já alcançamos? A salvação em Cristo Jesus. E devemos agora continuar levando uma vida que agrade a Deus. Há uma premiação para nós, irmãos, para todos nós. Há um júbilo no dia em que o Senhor nos chamar. Esse prêmio é justamente esta soberana vocação que o Senhor tem para nós.
Que o Senhor nos abençoe como igreja, que o Senhor nos abençoe como homens de Deus, como servos do Senhor, para que nós possamos tomar posse dessa bênção que é a soberana vocação. 4 lições. Precisamos manter acesa a chama da evangelização, precisamos pregar, precisamos anunciar, precisamos também manter o foco, precisamos deixar de lado o nosso eu e precisamos prosseguir para o alvo da soberana vocação. E que o Senhor complete em nós, nos ajude a permanecermos firmes diante do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, 58 vai dizer o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém, queridos? Que essa seja uma promessa de Deus para nós em nossas vidas nesta noite.